Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora essa questão do Enem que diz o seguinte: segundo dados apurados no censo de 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal, olha só, a renda média mensal apurada foi de R$ 1.202. Pessoal, nós teremos uma aula específica tratando aí de médias, principalmente da média aritmética. Nesse caso, até esse momento, o que quer dizer é o seguinte: se a renda média desses 101,8 milhões de brasileiros é de R$ 1.202, significa que poderia acontecer de que cada um desses 101,8 milhões de brasileiros ganhasse R$ 1.202. Tudo bem? Então, nós já poderíamos colocar aqui, ó, que o total arrecadado ele é de R$ 1.202. Opa, R$ 1.202 vezes o total da população, no caso que foi apurado, ou seja, 101,8, cuidado aqui, ó, milhões, então é vezes 10 elevado ao expoente 6. Se fosse milhares, seria vezes 10 elevado ao expoente 3. Tá? Então, olha só, todo esse total de população vezes a média de cada um deles corresponde ao total arrecadado. Tudo bem? Agora, continuando, diz o seguinte: a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total de rendimentos dessa população considerada. Ou seja, pessoal, os 10% mais pobres desse total de pessoas aqui, ó, corresponde assim à quantia de 1,1% desse total que nós temos aqui arrecadado. Arrecadado foi tudo isso daqui, beleza? Enquanto que a soma dos rendimentos, olha só, mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% desse total, ou seja, pega os 10% mais ricos dessas pessoas aqui, 10% dessas pessoas ganhou um total de 44, ou seja, quase a metade de toda essa arrecadação total que nós temos aqui. Ou seja, 44,5% desse valor aqui, pessoal, está concentrado a apenas 10% do total de pessoas que foram ali pesquisadas. Tudo bem? Aí vem a pergunta, olha só, qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres? Beleza? Quer saber a diferença em reais entre as rendas médias dos 10% mais ricos e dos 10% mais pobres. Isso para cada um, né? E nós temos aqui as alternativas. Pessoal, o que nós vamos fazer? Ó? Primeiramente, vamos calcular aqui, ó, a média, ou seja, quanto é que ganhou cada um dos 10% mais ricos. Vamos chamar assim, a média, então, dos mais ricos. Bom, como é que eu faço para tirar a média? Bom, pega o valor total e divide, valor total no caso arrecadado, e divide pelo total de pessoas. Bom, o total de pessoas é apenas 10%. Então, vamos colocar aqui, ó, 10% da população, ou seja, dos 101,8 milhões, ou seja, vezes 10 elevado ao expoente 6, tudo bem? 10% isso aqui, então, aqui nós temos o total de pessoas que corresponde ao 10% das pessoas mais ricas, tá? Enquanto que o numerador é o total que essas pessoas ganharam. Bom, essas pessoas ganharam 44,5%, ou seja, 44,5% é a mesma coisa que 445 por 1.000.
Tudo bem? O que eu fiz? Ó? Eu tirei a vírgula aqui em cima, é como se eu tivesse multiplicado o numerador por 10, ficamos com 445, e o denominador multipliquei por 10 também, e ao invés de 100 ficamos por 1.000. Isso aqui é a mesma coisa de 44,5%. Então, a arrecadação total é 44,5% do total arrecadado, ou seja, 1.202 vezes 101,8 vezes 10 elevado ao expoente 6. Beleza? Felizmente, pessoal, olha só, nós poderíamos cortar aqui, ó, 101,8 vezes 10 elevado ao expoente 6, numerador e denominador. Tá? O que acontece? Ó, nós poderíamos também cancelar aqui, ó, 1, 0, 2 zeros, 1, 0, 2 zeros. Olha só o que eu estou cancelando. Eu estou cancelando aqui, ó, nessa fração, os zeros que estão nos denominadores. Só que aqui é o denominador do numerador e aqui é o denominador do denominador. Claro que daria a mesma coisa, no caso, deixar o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador, sem problema algum, tá? Isso daqui, pessoal, sobrou o seguinte, 445 vezes 1.202, tá? Note que 445 está dividido aqui por 10, e nós vamos multiplicar pelo inverso do denominador, ou seja, multiplicar por 1/10, já que é a mesma coisa que dividir por 10, né? Está sendo dividido por 10 aqui. Beleza? Vamos deixar aqui, ó, paradinho. Essa aqui é a média de rendimento dos 10% mais ricos. Vamos ver agora qual é a média de rendimento dos 10% mais pobres. Olha só, qual é o total de pessoas são os 10% mais pobres? No caso, é 10% do total de pessoas, que é 101,8 milhões, ou seja, vezes 10 elevado ao expoente 6. Beleza? Agora, quanto é que ganhou todas essas pessoas aqui? Quanto é que elas ganharam? Elas ganharam apenas 1,1% desse total que nós temos aqui. Pessoal, 1,1% é 1,1 sobre 100, que é a mesma coisa que 11 sobre 1.000, tá? Então, 11% do total, ou seja, de tudo isso aqui, ó, 1.202 vezes 101,8 vezes 10 elevado ao expoente 6. Tudo bem? Então, como eu fiz antes, ó, vamos cancelar esse 101,8 vezes 10 na 6 com esse 101,8 vezes 10 na 6. Beleza? Poderíamos cancelar aqui também, ó, 1, 2, 1, 2. E nós teremos o seguinte, o 11 multiplica o 1.202, tá? Está sendo dividido por 10. Da mesma forma, nós vamos multiplicar pelo inverso disso daqui, ó. Inverso de 10 sobre 1 é 1/10. Beleza? Então, pessoal, olha só, vou reescrever aqui, ó, isso aqui como sendo 1.202, só vou arrumar, tá? 10 vezes 10 é 100, está sendo dividido por 100, e isso aqui está multiplicando o 445. Enquanto que aqui embaixo, mesma ideia, nós temos o 1.202, tá? 10 vezes 10 é 100, ou seja, está sendo dividido por 100, e tudo isso daqui está multiplicando o valor 11. Então, nós temos aqui vezes o 11. Agora, repare o seguinte, ó. Esse 1.202 sobre 100 é um fator comum que nós temos entre esses dois valores. Como nós queremos a diferença entre esses valores, então nós queremos fazer esse valor menos esse valor aqui, tá? Ou seja, nós vamos ter aqui, ó, o 1.202 sobre 100 vezes o 445 menos o 1.202 sobre 100 vezes o 11. O que a gente faz? Ó? Vamos colocar esse 1.202 sobre 100 em evidência
tá? Ele está multiplicando o quê? Está multiplicando 445 menos o 11. Pessoal, 445 menos o 11, isso é 434. Beleza? Então, nós vamos ter aqui, ó, a diferença entre essas duas quantias. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 1.202 vezes 434. Vamos colocar aqui, ó. 1.202 vezes o 434. Vamos fazer essa multiplicação. Olha como é que fica. 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 1 é 4. 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 1 é 3. Agora, 4 vezes 1.202, nós ficamos ainda com 4.808. Então, 4.808. Se nós somarmos isso daqui, nós vamos ficar com 8, 6, 8 e 8 dá 16, foi 1, 6 e 4 dá 10 e 1 dá 11, 3 e 1 dá 4, com 8 dá 12, e 4 com 1 dá 5. Repara o seguinte, nós temos ainda que dividir por 100. Dividir por 100 é apenas colocar a vírgula aqui, ó. Então, nós temos, pessoal, a diferença sendo dada por R$ 5.216,68. A alternativa correta, a letra E de Equador. Beleza, pessoal? Um abração e bons estudos aí para vocês.